Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler sobre o mutualismo. O nome aqui do canal, o Mutualista, faz referência exatamente a isso, ao mutualismo, que é, no caso, a teoria concebida pelo Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon. Isso sendo porque eu achei aqui um PDF que havia sido escrito pela União Mística, falando sobre anarquismo individualista como um todo. Então, falando não só sobre o Proudhon, e sim também sobre Max Stirner, Benjamin Tucker, e dando aqui um panorama geral mesmo, um tanto quanto completo, do que o Proudhon propõe e de qual é a proposta do mutualismo. Esse PDF que foi traduzido ao português pela Anarquia Líbero, e que é, como sempre, vou deixar o link aí do PDF na descrição. Então, como digo aqui no canal, sem mais delongas, começar a ler esse trecho aqui falando sobre quem foi o Proudhon, quem foi influenciado pela sua teoria, o que ele defendia, e depois falando especificamente sobre o mutualismo. Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, que viveu entre 1809 e 1865, foi o primeiro filósofo a definir-se como um anarquista. Alguns consideram Proudhon como um anarco-individualista. Alguns comentaristas não identificam Proudhon como um anarco-individualista, devido à sua preferência pela associação de indústrias de grande porte, ao invés do controle individual. No entanto, ele foi influente entre alguns dos individualistas americanos, na década de 1840 e 1850. Charles A. Dana e William B. Greene apresentaram as obras de Proudhon aos Estados Unidos. Greene adaptou o mutualismo de Proudhon às condições americanas e apresentou a Benjamin Tucker. Proudhon opôs-se ao privilégio do governo, que protege os capitalistas, os bancos e os interesses fundiários, e a acumulação ou aquisição de bens, e qualquer forma de coerção que levasse a isso, que ele acreditava que prejudicam a concorrência e mantém a riqueza nas mãos de poucos. Proudhon protegia o direito dos indivíduos para manter o produto do seu trabalho como sua propriedade, mas acreditava que nenhuma propriedade, além do que o indivíduo tinha produzido e poderia possuir, era legítima. Assim, ele viu a propriedade privada como essencial, tanto para a liberdade como para a tirania. A primeira, quando resultou do trabalho, e foi necessária para o trabalho. E a última, quando resultou na exploração. Juros, aluguel, impostos. Ele geralmente chama a primeira de posse, e a última de propriedade. Para a indústria, em grande escala, ele apoiou as associações de trabalhadores, para substituir o trabalho assalariado, e foi contra a propriedade da terra. Proudhon sustentou que os que trabalham devem receber a totalidade do que produzem, e que os monopólios sobre o crédito e a terra são as forças que os proíbem de tal. Ele defendia um sistema econômico que incluiu a propriedade privada como posse e o mercado de câmbio, mas sem fins lucrativos, que ele chamou de mutualismo. É a filosofia de Proudhon, que foi expressamente rejeitada por Joseph de Jacques no início do comunismo anarquista, afirmando numa carta do último diretamente para Proudhon, que não é o produto do trabalho dele ou dela que o trabalhador tem direito, mas a satisfação de suas necessidades, seja qual for a sua natureza. Individualista, antes de anarcocomunista, Proudhon afirma que o comunismo é a própria negação da sociedade em sua fundação, e declarou que a propriedade é um roubo, em referência à sua rejeição dos direitos de propriedade da terra quando concedida a uma pessoa que não está usando ou ocupando-a. Mutualismo. O mutualismo é uma vertente que pode ser delineada aos escritos de Pierre-Joseph Proudhon, que imaginou uma sociedade onde cada pessoa pode possuir um meio de produção, individual ou coletivamente, com trocas comerciais
que representam quantidades equivalentes de trabalho no mercado livre. Integral para o projeto foi a criação de um banco de crédito mútuo, que faria empréstimos aos produtores a uma taxa de juros mínima, suficiente apenas para cobrir os custos de administração. O mutualismo é baseado na teoria do valor-trabalho, que afirma que o valor da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho que é necessário para a produzir. Mutualistas são contra a ideia de indivíduos receberem uma renda através de empréstimos, investimentos ou aluguel, pois afirmam que essas receitas não provêm de seu trabalho, mas do de terceiros. Apesar de Proudhon se opor a este tipo de renda, ele expressou: "Eu nunca quis proibir ou suprimir, por decreto soberano, terreno de aluguel e juros sobre o capital. Penso que todas estas formas de atividade humana devem continuar a ser livres e opcionais para todos. Na medida em que assegura o direito dos trabalhadores ao produto completo de seu trabalho, mutualistas apoiam os mercados e a propriedade privada do produto do trabalho. No entanto, eles defendem títulos condicionais à terra, cuja propriedade privada só é legítima desde que ela permaneça em uso ou ocupação, o que Proudhon chama possessão. Proudhon Proudhon apoia o trabalho de empresas cooperativas e associações, porque, para não precisarmos hesitar, não temos escolha. É necessário formar uma associação entre os trabalhadores, porque sem isso permaneceríamos relacionados como subordinados e superiores. E poderia advir duas, castas de mestres e operários assalariados, o que é incompatível com uma sociedade livre e democrática. E assim, se torna necessário que os trabalhadores constituam-se em sociedades democráticas, com condições iguais para todos os membros, sob pena de uma recaída ao feudalismo. Quanto aos bens de capital, trabalho humano, terra, meios de produção, os pareceres mutualistas divergem sobre se estas deveriam ser normalmente ativos geridos por propriedade pública ou privada. Mutualistas têm se distinguido do socialismo de Estado e não defendem um controle social sobre os meios de produção pelo uso da força. Benjamin Tucker disse de Proudhon que, embora contrário à socialização da propriedade de capital, o objetivo de Proudhon é socializar seus efeitos, tornando seu uso benéfico para todos, em vez de um meio de empobrecer a muitos e enriquecer poucos, submetendo o capital à lei natural da competição, levando o preço do seu próprio uso ao de custo. Então é isso. Esse foi o trecho desse PDF qual fala sobre Proudhon e o mutualismo, que deixou bem claro a questão da posse dentro do mutualismo, também a oposição dos mutualistas a aluguel, a oposição dos mutualistas a investimentos no geral, a formação de cooperativas, a posse dos meios de produção coletivamente e individualmente. Além do que está aqui escrito, caso vocês queiram se aprofundar no assunto, eu recomendaria que também leiam Mutual Banking, do William B. Greene, para entender qual é essa ideia de bancos mútuos que chega aqui a falar, só que não entra, entendeu, a fundo dentro do que seria bancos mútuos. Também ler O que é Propriedade, do Proudhon. Eu tenho até aqui a cópia que eu comprei online. Além do que é propriedade, também bom ler O que é Mutualismo, do Clarence Lee Swartz. Além do O que é Mutualismo, do Clarence Lee Swartz, também ler Studies in Mutualist Political Economy, do Kevin Carson. Que aí já vai ter um panorama geral do que é o mutualismo nesse sentido de forma mais aprofundada, porque aqui, né, só falando bem por alto o que é o mutualismo, mesmo que os pontos principais tenham ficado bem claros. Espero que, como sempre, todos tenham gostado da leitura desse artigo
que não é lá muito um artigo, é o trecho desse PDF. E como eu sempre digo aqui no canal, até mais.